Ô Cláudio Rezende, chega mais, vamos trazer detalhes do Galo também aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo, Edu Panzi, boa noite a todos. O Atlético em 3 frentes está classificado aí nas competições de mata-mata e também firme no Campeonato Brasileiro. E agora, pela frente, vai ter que, de novo, o Barba Domingues administrar o jogo do fim de semana. Agora tem uma vantagem que é... Em casa, o Atlético no fim de semana anterior ao clássico do Mineirão foi a Porto Alegre enfrentar o Internacional. Agora serão 2 jogos seguidos na Arena MRV, sábado, 6h30 contra o Vitória da Bahia, que também está envolvido, assim como o Galo, Copa do Brasil. Vitória perdeu ontem para o Vasco 1-0. Na semana que vem tem um jogo de volta no Barradão e depois tem o clássico contra o Cruzeiro na terça-feira. E esse clássico contra o Cruzeiro, Cirilo, a gente já tem casa cheia garantida, né? Porque o Atlético já divulgou uma parcial de mais cedo de 30 mil atleticanos garantidos. Tem ali a capacidade, né, do estádio para 2.500 torcedores visitantes, o mesmo número que tivemos no Mineirão de atleticanos. Vamos ter de cruzeirense lá na Arena MRV na terça-feira. O restante, o Atlético deve vender todos os ingressos. E para o fim de semana, sábado, é importante a gente destacar aqui que o Atlético está com aquela promoção de primeira vez na Arena, que em alguns jogos desta temporada o clube está adotando essa medida. Então o torcedor tem até amanhã, quem já fez biometria facial e não foi em nenhum jogo na Arena MRV, tem a oportunidade para esta partida. E ingressos também promocionais, inclusive para o Galo na Veia Kids, para levar a meninada nesse fim de semana. Ingressos Galo na Veia Kids a partir de R$11 para os garotos, garotas, os meninos e meninas atleticanos. Ô Cirilo, com relação a time, o Barba deve de novo rodar o elenco. Ele vem fazendo isso em jogos importantes, né? Quando tem partidas de mata-mata na sequência. Contra o Internacional, o Remo ele segurou mais. Agora, duelo contra o Vitória, ele pode mesclar de novo. E aí tem alguns jogadores que podem atuar, né? Agora ele ganhou opções, o Galo vem ganhando opções importantes na lateral direita mesmo. Tanto o Natanael quanto o Preciado, eles não foram titulares no clássico. O Preciado já estava fora, inclusive na rodada anterior, suspenso. Ele pode usar até a dobra do lado direito nesse jogo, se ele quiser. Do lado esquerdo, Pacini vem tendo aí oportunidades e vem correspondendo. No meio campo, ganhou muitas agora, né? Ele não utilizou no último jogo o Cissé, entrou só no segundo tempo. Tem ali o Tomás Pérez para o meio campo, com as chegadas do Fred, do Castanho, tem mais opções aí o Barba Domingues. E lá no ataque o Borbas, né? Pode ter mais uma chance, teve contra o Internacional. O ataque do Galo, né? O centroavante, qualquer um que entra não convence, né, Cirilo? Não consegue ser ali uma unanimidade. Então o Galo de novo, rodando o elenco. Uma coisa é certa, na defesa não tem como mudar, Cirilo, para esse jogo, porque o Juan está com o protocolo de concussão cerebral, ele não pode jogar no fim de semana, está sendo preparado para terça-feira. Então tem Vitor Hugo e Vitão para jogar na zaga do Galo no fim de semana, não tem para onde correr. Vamos para os dois lados do campo então, o Edu. Primeiro, o Cláudio falou de centroavante. Nessa história da evolução que é muito clara do Atlético, nessa parada aí para a Copa do Mundo, né? Não perde para ninguém e a evolução está muito clara em diversos aspectos no time do Barba Domingues. Essa função do centroavante, você ainda considera um incômodo ou não? Considero, claro que considero, porque o centroavante tem que fazer gols. O Cassierra tem jogado mal? Não tem jogado mal. Mas ele não tem feito gols. E isso é incômodo. Você pode ter certeza que o mais incomodado é o Cassierra. O Borbas quer fazer gol. O Reinier tem um, né? Eu acho que depois da Copa do Mundo, o centroavante do Atlético tem um gol. Um gol. Todos eles. Contra o Remo. O do Reinier. Então, os 3 centroavantes do Atlético, e aí o Borbas, evidentemente, com muito menos minutos, eles têm um gol. É claro que todos eles estão incomodados. Foi no jogo contra o Grêmio. Deu para sentir o elenco do Atlético incomodado, tentando ajudar o Cassierra a fazer gol. E é claro que incomoda. Por mais que o Cassierra seja produtivo, colabore demais com o time no clássico, por exemplo, quantas bolas não foram quebradas pro Cassierra, quantas boas proteções ele não fez, quantas vezes ele não iniciou um contra-ataque, não fez o pivô, aliás faz muito bem, né? Recebe essa bola de costas, gira, procura jogadores que vêm pelo lado do campo, quem vem de trás, faz muito bem. Mas ele precisa de gol, cara, e ele sabe que precisa de gol. Então sim, Cirilo, é um incômodo e é um calcanhar de Aquiles ali, pelo menos do sistema ofensivo do Atlético. Tem muita gente bem,
Tem muitos jogadores se destacando. Mas você pode ter certeza, esses caras estão muito incomodados pela falta dos gols. E na zaga, se não tem como mexer, bom que é mais um jogo pro Vitão, né? É mais um jogo pro Vitão e pro Vitor Hugo. Também. É mais uma vez o Vitor Hugo que o Barba... Tem jogado melhor. Tem. Porque o time melhorou, né? O Barba até segurou ele em alguns jogos, mas enfim, não tem muito o que fazer, a não ser que ele opte por outro garoto, que eu não acredito. No caso do Lemos, aí para jogar com Vitão e Lemos já é um risco muito grande, né? Até para os dois mesmo. Se bem que o Vitão já tá, pela partida que ele fez em Porto Alegre, pelo clássico que ele jogou, já passa uma confiança muito grande para todo mundo. Agora, deve ter o Vitor Hugo e o restante, cara, ele vai ter que mexer com inteligência, como ele tem feito. O Pacini jogando na esquerda, na direita ele pode dobrar, pode ter Natanael e Preciado, ou então optar por apenas um deles, já que o Franco foi o lateral no clássico, pode utilizar Dudu. No meio de campo ele tem opções também, o Pérez, que vem jogando bem, não tem deixado a desejar. Ontem até falei a respeito dele, é um garoto, tem 20 anos apenas, o Pérez. Então as opções estão aí para o Barba montar um time forte, mas você pode ter certeza, vai ter jogador titular em campo. Pelo que tem sido feito nas outras partidas, por mais que ele mescle, sempre tem alguns titulares em campo. E quem sabe até o Scarpa não reapareça nesse jogo, né? Pois é. Aliás, é uma expectativa, né, Cláudio? O Scarpa já está liberado pelo departamento médico e a tendência é que seja relacionado para essa partida. Já adiantando aí para vocês, o Vitor Hugo, meia, pode reaparecer. Não só, ele tem uma expectativa dele ser liberado até amanhã. Estivemos hoje com o Dr. Rodrigo Lasmar aqui no estúdio, no Rádio Esportes. Ele falou que o Vitor Hugo, principalmente por clássico, ele tem chances de reaparecer. Ele era um titular do time, agora a concorrência está mais difícil, mas de qualquer forma, mesmo se não for para começar, é uma arma importante no banco. E o Igor Gomes teria uma chance também. No caso do Igor Gomes vai depender muito, porque não é uma lesão muscular, ele vai ter que treinar e ver se não tem incômodo ali na região do pé, que ele teve uma contusão no pé naquele jogo contra o Grêmio e ficou fora. Então esses dois não estão descartados para principalmente o clássico semana que vem. Com o Fred, o Vitor Hugo vai pro banco, Edu? Não falo para agora, porque agora sim, né? Ele acabou de voltar, vai voltar a jogar agora, mas para sequência? Desde antes do Fred chegar que eu tenho falado sobre o Vitor Hugo depois da Copa, né? Não é nenhuma novidade para quem escuta a turma do bate-bola. Eu acho que o Vitor Hugo, depois da Copa, teve uma queda de rendimento. Aí veio essa lesão e, cara, isso é o bom, é a grande notícia de ter competitividade dentro do elenco, né? Você tem um jogador importante que se lesiona, de repente chega o Fred. Aí o Fred entra em campo e faz os 2 jogos que fez. Vocês tirariam o Fred do clássico? De maneira alguma. Nem pensar, né? Então agora cabe ao Vitor Hugo correr atrás. Ou quem sabe o Barba pensar um jeito diferente, tirar um centroavante, jogar com um falso 9, fazer uma escolha por esse jogador, porque sendo muito sincero, eu não tiraria do time nem Fred nem Bernard. Também não. O Bernard tá jogando muito bem. Está. Então o Vitor Hugo vai ter que correr atrás. Agora, ganha o banco, né? Ganha o Barba, que no segundo tempo olha pro banco, agora ele tem o Vitor Hugo. Antes ele olhava pro banco e não tinha? Não tinha, né? Às vezes acabava o jogo com o picolé no bolso ali, com apenas 3 alterações. Convenhamos, né? O departamento de futebol do Atlético chegou a ser criticado com certa frequência, até em especial um contexto de redes sociais. O elenco do Atlético melhorou e melhorou bastante, cara. Melhorou muito. A gente estava falando no bloco anterior sobre fair play financeiro, né? Sim. O Atlético, por exemplo, está pagando as contas, pagou o Cuiabá, né, recentemente. O presidente do Cuiabá deu a declaração. O Atlético poderia estar fazendo igual outros clubes, né? Que se dane o Cuiabá e eu vou contratar outro jogador aqui. Então, primeiro está sanando os compromissos, aquilo que ficou para trás, e é a obrigação, né? Mas é bom citar também. E reforçou bem o elenco, ainda que tenha demorado um pouquinho, mas ainda em tempo. O Atlético segue nas 3 competições, cara.